Seja muito bem-vindo aqui ao canal Mentalidade Financeira e no vídeo de hoje eu quero falar sobre os BDRs. Então vocês já ouviram falar sobre aqueles tipos de investimento em empresas estrangeiras, mas dentro ali do contexto da B3? Então é sobre isso que eu quero conversar aqui com vocês hoje, tratar de vantagens e desvantagens, relacionar também ali com os investimentos em empresas direto do exterior. Então a gente vai fazer todo esse comparativo e eu vou explicar melhor tudo isso daí pra vocês. Então vamos lá, gente. Basicamente, os BDRs, eles vão representar um certificado de depósito ali, de valores imobiliários que são emitidos no Brasil, mas que representam justamente esses ativos de empresas ali estrangeiras. Então, esses BDRs, eles vão permitir que nós, investidores, tenhamos acesso a essas ações de empresas estrangeiras sem a necessidade de investir diretamente ali nos mercados internacionais. Então, eles, como eu disse, eles são negociados mesmo ali dentro da B3. Lembrando, tá, gente, que você não vai adquirir uma ação, por exemplo, da Amazon, Tesla, Disney, não é isso. É um recibo, porque tem ali uma instituição intermediando isso tudo. Eu vou explicar melhor para vocês aí ao longo do vídeo. Mas já antecipando, adiantando, existem dois tipos de BDRs. As patrocinadas e as não patrocinadas. Então, vamos lá, entender melhor. No caso dos BDRs ali patrocinados, é basicamente quando a própria empresa, então a empresa estrangeira, ela vem e emite o BDR diretamente no Brasil. E aí, nesse caso, a empresa, ela vai ser denominada ali patrocinadora dos BDRs. Então, essa empresa estrangeira, ela vai ter o conhecimento, obviamente, a aprovação ali da emissão dos BDRs e aí fornece informações financeiras, é mais detalhado nesse sentido ali em relação à emissão, facilita um pouco a comunicação ali com os investidores brasileiros. Então, esse aí é o primeiro caso. O segundo caso, são os BDRs não patrocinados. Então, nesse caso, os BDRs, eles são também emitidos no Brasil, mas sem essa participação direta das empresas estrangeiras. Então, a empresa estrangeira, ela não vai estar envolvida na emissão. Como eu disse para vocês, vai ter ali um intermediador. Mas só para vocês entenderem uma outra questão que eu acabei de lembrar aqui também, no caso dos BDRs patrocinados, que são as próprias empresas que vêm e emitem, o ticker ali que você vai encontrar na B3, ele vai terminar sempre com 32 ou 33. Então, a sigla, daquela empresa e termina com 32 ou 33. Nesse caso, são sempre BDRs patrocinadas. No caso do não patrocinado, que são emitidos ali por instituições depositárias, ou seja, banco, corretora, instituição financeira que é autorizada, obviamente, que vão funcionar ali como intermediárias entre os investidores brasileiros e essas ações estrangeiras. Então, essas instituições, elas são responsáveis por depositar essas ações das empresas estrangeiras em custódia ali e emitir esses BDRs correspondentes no contexto ali da B3. Então, ela faz esses bancos, faz essa intermediação justamente. E aí, no caso, esses BDRs, eles vão terminar ali com um tickerzinho 34 ou 35, tá? Então, vai ter a sigla e vai ser finalizado com 34 ou 35, que é justamente os não patrocinados. Gente, eu quero falar também um pouquinho com vocês sobre as vantagens e desvantagens, depois dessa contextualização aí. Então, as vantagens, Primeiro que você vai ter acesso ali a empresas estrangeiras, que vai permitir, a nós investidores brasileiros que nós tenhamos uma exposição a essas ações de empresas estrangeiras sem a necessidade de ir lá investir diretamente nesses mercados internacionais. É um ponto, uma vantagem aí. Essa diversificação internacional, porque vai oferecer, a oportunidade de você diversificar mais a tua carteira de investimento com ações de empresas ali de diferentes países, setores, enfim, vai abrir o teu leque de investimentos. O acesso a setores específicos, então pode permitir ali acesso a setores ou indústrias específicas que podem não estar disponíveis, por exemplo, no Brasil. E essa facilidade de negociação na B3 mesmo, que oferece ali a liquidez, facilidade de transação, já que você não vai precisar sair ali desse contexto da B3. Mas aí, gente, tem algumas desvantagens também. A primeira delas é o risco cambial. Então, por que, que esses BDRs vão estar sujeitos ali ao risco cambial?
Acontece, gente, que essas flutuações... Existem flutuações, né, na taxa de câmbio entre a moeda local e a estrangeira. Então é justamente isso que vai gerar essa possível instabilidade aí, um fator a mais, né, um fator exógeno ali a mais para ser considerado. No caso ali, entre o real, por exemplo, e o dólar. Porque vai afetar diretamente ali o valor do investimento quando você converter de volta ali, por exemplo, para a moeda local. O valor do investimento ele pode diminuir, né? Mesmo que o ativo, por exemplo, ele se mantenha estável em termos, né, da ação ali do dólar, isso pode resultar em perdas ali para o investidor, dado essa desvalorização da moeda, né, quando ali convertido de volta para o real. Então, outra questão, né, em relação ali às taxas, aos custos, envolvem sim alguns custos, como por exemplo, taxa de conversão de moeda, taxa de administração, algumas outras despesas relacionadas ali à negociação dos ativos estrangeiros. Porque o que acontece? Como eu expliquei para vocês, existe, né, nas BDRs não patrocinadas, por exemplo, esses bancos que vão custear essa transação, né, dessas ações dentro do contexto da B3. Então, existe um taxamento ali dos dividendos, né, dependendo, claro, da instituição que faz essa escrituração da ação, mas ela custa em torno de 3 a 5%. E aí, no caso, só é repassado ali o dividendo líquido, né, para os investidores. Então, essa diferença já fica retido direto, esses 3 a 5%, e é repassada essa diferença. E aí, um outro ponto que eu quero tratar aqui com vocês é sobre imposto de renda. Primeiro, se a gente considerar só que o contexto da B3, nós sabemos que há isenção ali para ganhos de capital até 20 mil por mês para investimentos em ações. No caso dos B10, não possui essa mesma isenção de imposto de renda para ganhos ali de até 20 mil por mês, tá? Então, tem que gerar o DARF do lucro dessas vendas ali de BDRs e fazer os ajustes. Um outro ponto, eu quero considerar agora esse cenário de investir direto no exterior ou nos BDRs. Então, nesse caso, nem todas as empresas estrangeiras elas têm BDRs disponíveis para negociação do mercado brasileiro ali, o que limita um pouco o investimento em determinadas empresas ou setores. E aí existem, né, como eu disse, essas corretoras hoje em dia com acesso muito facilitado para você investir diretamente ali no exterior, como a Avenue, o Passfolio, que, né, as mais famosas assim, mas existem diversas hoje em dia, e você consegue abrir ali uma conta facilmente em português mesmo. Você faz essa compra e venda de uma forma muito semelhante às plataformas que nós brasileiros aqui já estamos acostumados. E aí você tem acesso a um leque muito maior de ações e ETFs. E aí nesse caso de você abrir essa conta direto, né, no exterior, você tem aí a questão da isenção de imposto até 35 mil dólares, que aí no caso dos Estados Unidos, né? E aí alguns pontos negativos também. Aí o principal para mim relacionado a abrir conta fora em relação a investir em BDRs, tá? Para vocês terem uma noção. Existe, né, a questão do imposto sobre herança. Para quem está construindo grandes patrimônios, isso para mim é um alerta. Nós nunca queremos pensar, né, sobre essa questão de vir acontecer questão de morte, essas coisas. Mas no Brasil, essa taxa de herança seria por volta de 4 a 8%, dependendo do grau de parentesco ali. Já nos Estados Unidos, essa taxa é bem mais elevada, ela varia de estado para estado, mas é basicamente de 20 a 40%, que é bastante coisa, né, dependendo do seu capital. Imagina você acumular patrimônio durante a vida inteira e deixar quase a metade ali para o governo, então é bastante coisa. Tem que ponderar isso daí direitinho, porque obviamente tem outras vantagens, como eu citei aqui, a questão do imposto, né, isenção até 35 mil dólares, isenção de imposto de renda, já no Brasil não. Então, tem que ponderar tudo isso direitinho para poder tomar uma decisão. Mas, de qualquer forma, hoje em dia tem um acesso muito facilitado para abrir conta também. Eu acho que não é um fator limitante, é realmente muito rápido. Você manda ali o RG, comprovante de endereço e tá feito. Envia o dinheiro para a plataforma e ali mesmo já ocorre, né, a conversão da taxa de câmbio e aí já fica disponível para você investir. Então, aí você já escolhe lá as ações que você quer e tá feito. Então, assim, tem que levar tudo isso em consideração, independente se você for investir no contexto da B3, ali nas BDRs, ou abrir uma conta em uma corretora que vai te dar acesso ali, né, a todas as empresas, por exemplo, dos Estados Unidos,
Eu acho que os BDRs, de qualquer forma, né, no Brasil, eles abrem portas ali para investimento em empresas gigantescas, grandes potências mesmo. Então, eu espero que você também possa aproveitar essas oportunidades, seja no Brasil, seja investindo fora, mas nessas grandes empresas, que é o que a gente está tratando aqui nesse vídeo. Aqui no canal também tem diversos outros vídeos de diversas outras oportunidades. Então, se foi útil para você, se te ajudou, já deixa seu like, se inscreve aqui no canal e aí eu te vejo nos próximos vídeos. Um beijo e até lá!